Boa noite, gente, paz do Senhor. Estamos começando mais uma live. Hoje eu estarei trazendo a palavra. Minha mãe vai estar fazendo a oração e logo em seguida já estarei entrando com a ministração. Maravilhoso Deus e soberano Pai, Senhor Jesus querido, Deus amado, diante da Tua presença, Senhor Jesus querido, ó Deus e meu Pai, sim, Senhor, nesta noite, meu Pai querido, Pai amado, que essa Tua filha, sim, Pai, a qual está ministrando a Tua palavra nesta noite, Pai, povo, Senhor Jesus noite, querido, meu Deus, abençoa, Pai, as vidas, Senhor, que o Senhor possa falar fortemente em cada vida, em cada coração, ó Pai, nesta noite, meu Deus, que possa fazer, meu Senhor, transformação sobre cada vida, meu Pai, Senhor Jesus querido, Pai, que haja transformação, ó Deus, que possa, Senhor, usar, Senhor, a Tua filha, meu Senhor Jesus querido, ó Deus, que possa falar, meu Senhor Jesus, através da Tua palavra, Senhor Jesus querido, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa, Senhor Jesus querido, cada vida, Pai, Senhor Jesus querido, e nós te louvamos e te bendizemos, já te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, amém, Senhor. Estarei fazendo a leitura agora da palavra, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com eles pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. José, ele nasceu em Padã Arã, na alta Mesopotâmia, conhecida também como planície de Arã, que fica localizada entre o rio Eufrates e Amur. José, ele é filho de Jacó com a sua esposa Raquel. Jacó, ele tinha duas esposas, Raquel e Lia. Ele casou primeiro com a Lia, depois de ter trabalhado durante 14 anos, ele casou com Raquel. E Jacó, ele tinha um amor muito grande por sua esposa Raquel. E a narrativa nos conta que ele trabalhou muito para ter essa esposa. José, ele possuía 12 irmãos, só que José, ele era o filho da velhice de Jacó. Ele era o filho predileto de Jacó, depois de todos os outros já serem mais velhos do que ele ser o caçula de todos os seus irmãos. E Jacó o amava, mas Jacó o amava José por ser um menino obediente, por ser temente às palavras e os preceitos e os princípios de Deus a qual ele ensinava, diferentemente dos seus irmãos que não cumpriam. José, ele era diferenciado deles todos, só que os seus irmãos o aborreciam com esses atributos a qual seu pai dava-lhe a José. A Bíblia vai nos relatar que os seus irmãos, naquela época, eles trabalhavam como pastores de ovelha. Era essa a profissão tanto do seu pai quanto dos seus irmãos. Então, José, ele ia juntamente com os seus irmãos trabalhar e visionar tudo que eles faziam, porque tinha dado uma ordem para ele trazer a má fama de seus irmãos para Jacó. E isso ele fazia. Jacó poderia falar para o seu servo para que ele pudesse ficar nessa função. Só que Jacó tinha tanto confiança em José que ele não colocou servos nenhum no lugar de José.
e sim ele próprio, porque ele sabia que ele não aceitaria subordinações de ninguém. E ele conhecia o caráter de seus filhos. Então, por isso que ele colocou José para estar fazendo esse serviço. E José ia com seus irmãos. E durante o trabalho, ele via coisas que para o seu pai era considerada errada, e ele trazia a má fama deles para o seu pai. E isso aborrecia muito mais ainda os seus irmãos. Uma que quando José nasceu, os seus irmãos já viram que o tratamento era diferenciado. Ele já via que ele era tratado de uma forma totalmente diferente. José, por ser o filho da velhice e o filho da mulher a qual ele tanto amava, ele tinha um desempenho na educação de José muito mais trabalhosa, muito mais afetiva com ele, diferente dos seus irmãos. E aí então surge o quê? A raiva, a ira. Os seus irmãos começam a ficar irados com esse tratamento que Jacó dava a eles. E isso foi crescendo uma ira muito grande, ao ponto de um dia, quando Jacó entregou, fez uma túnica de várias cores e entregou para José, os irmãos ficaram muito revoltados, porque não era simplesmente uma simples túnica, era uma túnica colorida de várias cores, era longa, que cobria os tornozelos. Ela fazia uma releitura das túnicas que eram utilizadas na época pelas pessoas da realeza, e pessoas que usavam aquelas túnicas porque eram pessoas importantes. Os irmãos dele agora falou: pronto, agora José vai ter o pleno domínio sobre nós. Agora José, quem ele pensa que é? Nós somos irmão, eu por ser o irmão mais velho, agora José, ele vai ter a audácia de mandar em nós, em todo mundo, e ele ser o primogênito no lugar de mim. Então os irmãos começaram a ficar cada vez mais furiosos. E eles, então, naquele momento, matou José em seus corações. Quando José, ele foi novamente trabalhar com seus irmãos e estar ali com eles, e depois trazer a má fama dele novamente para o seu pai, e os seus irmãos já tinham feito um plano para que matasse, para que exterminasse com a vida de José, mas desse um fim nele, não na vida dele, mas que fosse mandado para outro lugar. Então eles tiveram uma ideia de matar um animal, jogar ele dentro de uma cisterna, pegar a túnica e passar no sangue daquele animal e falar para o pai que ele havia morrido. E assim foi feito. E deixou José ali durante a tarde toda, da manhã até a tarde, dentro daquela cisterna. E a túnica dele, eles mataram uma besta fera, passaram no sangue desse animal e levaram para o seu pai, dizendo que a besta fera havia matado José. E seu pai, depois daquele dia, nunca mais foi o mesmo. Eles terminaram os sonhos de Jacó, acabaram com a alegria de Jacó depois daquele ato tenebroso que eles fizeram com ele. Só que vale lembrar que a inveja é tão grande, que eles já tinham matado José em seus corações. A inveja acaba com lares, famílias, com vida, porque a inveja está atrelada àquilo que a pessoa de fato tem, e a malícia acompanha junto com a inveja, porque a malícia está atrelado em ver a alegria do outro fracassar. E a inveja, ela traz o quê? A morte. Não aceita nem ver a pessoa viva, mas quer ver a pessoa morta. E foi isso que os irmãos de José fizeram. Agora José está dentro daquela cisterna. Passaram ali as medianitas e eles tiveram uma ideia. E qual foi a ideia? Pegar e vender ele como escravo para aqueles medianitas. E eles venderam. E chegando os medianitas ali do Egito, vendeu José para a casa de Potifar. Agora, o chefe da guarda real. Agora José, ele é um escravo. Escravo não tem sonhos. Escravo
não tem saída. A vida de um escravo, ela não tem sequer relevância em nada. Escravo não sonha, escravo não tem vida própria, escravo não tem o direito de vir, escravo não faz o que ele quer, escravo é mandado, escravo, ele não tem sequer o direito de fazer absolutamente nada, a não ser o que dos seus superiores o mandam. Agora, José é um escravo, ele está habitando uma terra estranha, no meio de povos estranhos, a qual ele nunca viu. Só que no meio disso tudo, que é o que eu vou entrar agora dentro do tema, Deus não esqueceu de José. Deus não esquece de nós. Por que Deus não esquece de nós? Por causa das promessas, visões e dos sonhos. Ele não esquece de ninguém, de nenhum dos seus filhos. Lembra de Davi? Davi estava esquecido, cuidando de ovelhas, ele estava esquecido, mas Deus o lembrou dele. Ele fala para Samuel, Samuel, desce a casa do Jessé, o belemita, porque eu tenho provido ali dele um rei. E agora Samuel vai até a casa de Jessé, o belemita, e chegando ali na casa dele, o que ele encontra? Logo ele dá de cara com o Eliabe, que era um homem de traços bonitos, ele tinha um porte físico bonito, e ele lembrava muito o rei Saul. Mas só que Deus fala para Samuel, Samuel, você vê a aparência, mas eu contemplo o coração. Isso não quer dizer que Davi não tinha uma boa aparência, mas Davi, ele era completo. Davi sabia quem era Deus, Davi conhecia a essência de Deus dentro dele, Davi sabia em quem ele confiava, Davi era um homem que andava em princípios, valores e dentro da palavra. Isso não quer dizer que Davi nunca errou, isso quer dizer que Davi, quando errou, ele errou, mas também ele nunca errava nos mesmos erros, ele nunca permanecia, ele se arrependia e nunca mais voltava a cometer os mesmos pecados. Deus não esqueceu de Davi, Deus não esqueceu. Lembra de Abraão? Abraão, Deus tinha feito uma promessa na vida dele, que ele ia ser pai de uma grande nação. Chegou o momento da vida dele que ele pensou, jamais isso irá se cumprir, jamais. Só que a palavra de Deus fala que ela não volta vazia. Se ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai cumprir. Mas para o cumprimento existe o quê? Um tempo de espera. Isso não quer dizer que Deus não esqueceu de você. Saiba que quando você está no tempo de espera de Deus, você está atravessando o caminho de um grande teste. E neste teste, você tem que perguntar para Deus o seguinte: Deus, o que o Senhor quer que eu faça daqui agora? Quais é as direções que eu tomo? Para onde eu vou? Dirige os meus passos, dirige os meus caminhos, porque no tempo de teste nós não podemos murmurar. No tempo de teste que Deus coloca nós não devemos questionar ele, muito menos ficar perguntando, mas devemos colocar nós à disposição dele para a nossa vida e saber o que ele quer de nós e não ficar murmurando. Lembra do povo que quando saiu do Egito e foi para o deserto, eles ficaram 40 anos dentro do deserto andando em ciclos e nunca saía do lugar por causa da murmuração, por causa da reclamação, por causa que eles não se quadravam diante daquilo que Deus já tinha falado para eles, e eles viviam reclamando. Tempo de teste, tempo de deserto, não é momento de murmurar, não é momento de reclamar, é momento de nós nos preparar para algo que é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Deus não esqueceu de nós, ele não esqueceu de Davi, ele não esqueceu de José, mas o que acontece no momento que nós entramos num grande processo de teste, que é o processo que parece que Deus entra, fica em silêncio? Acontece que nós temos a tendência de achar que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós, mas Deus não abandonou nós, e Ele não esqueceu de mim, e Ele não esqueceu de você. Ele quer que nós nos colocamos à direção dEle, e buscamos a face dEle, e passamos a saber quem Ele é na nossa vida, enquadrado dentro da palavra. A palavra de Deus nos fala que nós devemos
nós devemos buscar a direção dela em todo tempo. Nós temos o maior manual, e o maior manual é a palavra de Deus, é buscar ela constantemente para a nossa vida e saber o que Deus quer de nós. No tempo de espera de Deus, nós não podemos achar que Deus esqueceu de nós, porque Ele não esquece de nenhum. Ao sacrifício, Ele deu seu único filho para que morresse por nós naquela cruz. Deus não esqueceu de você. Não abandona esse Deus por conta do processo, por conta do deserto que você passa. Não abandone este Deus por achar que nunca vai, a promessa de Deus nunca vai se cumprir na sua vida. Porque ao abandonar as promessas, abandonar aquilo que Deus falou que Ele ia fazer sobre a sua vida, você volta para o mesmo lugar. Você fica rodando em ciclos para o mesmo deserto que você poderia ter saído. Uma viagem que era para durar 11 dias, para aquele povo que Moisés tinha tirado lá do Egito para o deserto, durou 40 anos por causa da murmuração, da reclamação e da rebeldia. Quando nós entramos no processo de espera, Deus requer o que de nós? Adoração. Deus requer o que de nós? É entender que nós estamos no teste, é entender que existe um processo, e neste processo Ele quer que nós dependemos unicamente dEle, e não murmurar, e não ficar pensando que Ele esqueceu de nós, porque a partir do momento que nós ficamos pensando que Ele esqueceu de nós, ou deixa a dúvida entrar no nosso coração, nós ali já perdemos o teste, porque deixamos a incredulidade entrar em nós. E nós não podemos deixar a incredulidade invadir o nosso coração. Devemos nos pôr à disposição de Deus. Devemos colocar nossa vida no altar. Devemos saber o que Deus quer de nós no tempo de espera, que é um grande teste, que é o momento em que Deus nunca esqueceu de nós. Deus está nos preparando para coisas maiores. Deus está nos preparando para viver algo novo. Deus está nos preparando para aquilo que Ele tem lá na frente para nós. Se nós não passarmos por esta etapa, que é o momento da espera para a promessa de Deus se cumprir na nossa vida, simplesmente nós vamos embarcar e ficar andando novamente ciclos. Porque a promessa de Deus, ela nunca volta vazia. Porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Mas para isso há um tempo. E o tempo de espera não é no nosso querer. Não se baseia naquilo que nós queremos imediatamente. Quando Davi foi ungido a rei, demorou 18 anos para ele se assentar no trono. Quando Moisés foi para o Egito, demorou 40 anos para Deus chamar ele na meio daquela sarça e voltar para o lugar onde ele tinha saído. Há um tempo de espera, e neste tempo de espera, busque a direção de Deus para a sua vida, busque saber o que Deus quer de você, busque entender o propósito de Deus para a sua vida, busque entender o que de fato Ele está te chamando, qual é o teu chamado, porque é aí que vai surgir o propósito dele para a sua vida. E muitas das vezes você não está entendendo, mas o tempo de espera é o tempo de capacitação, é o tempo de você amadurecer, é o tempo de buscar conhecimento, é o tempo de nós nos colocarmos à disposição de Deus para que Ele venha abrir a nossa visão, nos dar entendimento para alcançar os objetivos que Ele colocou em nosso coração. Porque o seu sonho não é somente o seu, é o sonho de Deus que nasceu no coração dele para o meu e seu coração. Saiba que Deus nunca esqueceu de José. Mas Deus tinha um propósito no meio dessa turbulência toda que os irmãos dele fizeram com ele para que ele chegasse no Egito. Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus era poder o quê? Não era simplesmente só fazer ele governador, mas era para deixar um legado para uma geração e para nós hoje. Deus tem propósito de quando nós passamos por um deserto, de quando nós somos muitas das vezes aprovado pela circunstância da vida, porque nós estamos escrevendo uma história, nós estamos gerando testemunho, e gerar testemunho dói. Gerar testemunho chora, é sacrifício, mas não podemos desistir do teste de Deus para a nossa vida, não podemos desistir do processo, não podemos voltar atrás, não podemos simplesmente falar, Deus, eu cansei. Não, Deus, me dê força para continuar, me dê força para continuar no teu propósito, dê força-me para continuar levantando a minha cabeça e seguindo em frente, dê força, Deus, para continuar
a embarcar no que o Senhor tem para minha vida, porque eu só tô no começo e no meio disso o Senhor é o Deus que vai me impulsionar a vencer. Deus não esqueceu de mim, Deus esqueceu de você. E por que você está querendo esquecer dele? Não esqueça desse Deus que ele jamais te abandonou. Ele nunca abandonou Jó. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo. Jó foi um dos homens mais aprovados da Bíblia. Jó perdeu sua família, perdeu seus filhos, ele perdeu tudo. Da noite para o dia, ele perdeu seus gados. Tudo se acabou. E o que restou foi cacos de teia para ele ficar se coçando as suas feridas. Só foi tudo isso que sobrou. E Deus não desistiu de Jó. Deus não esqueceu de Jó. Muito pelo contrário. Deus usou a vida de Jó para poder levantar muitos, para poder se capacitar. Deus usou toda aquela circunstância para mostrar para nós que ele restaurou a vida de Jó, que ele mudou o cativeiro de Jó, porque ele não mudaria a minha e a sua vida. E porque ele não mudaria o nosso cativeiro? Será que é impossível? Não, nada é impossível para Deus, mas tudo leva a um processo, e é no meio deste processo que Deus vai cuidar de nós. Deus usa justamente este meio do processo para tratar com nós, para curar feridas. Porque Deus quer nos ver transformados para transformar outras vidas. Deus quer nos ver curados, porque pessoas curadas curam outras. Pessoas restauradas restauram outras. Pessoas que outrora precisam ter um refrigério na alma. Deus vai usar você para que seja o intermédio dele, a palavra dele falando com essas pessoas. Deus não me esqueceu de mim. Ele não me esqueceu de ti. Ele está usando essa circunstância para você gerar o seu testemunho para contar lá na frente. Não desista desse Deus, que ele nunca desistiu de você. Ele nunca desistiu de você. Não desista, porque quando nós desistimos do processo, nós voltamos para estaca zero, tudo de novo, e fazendo tudo novamente que já tínhamos feito. Até aprender a lição. Não volte para o mesmo lugar onde você saiu. Progresso é continuar, é subir de nível e não retroceder. Não volte para o início, mas prossiga para o alvo que é Cristo. Prossiga para o alvo que Ele te chamou para chegar. Prossiga, porque as palavras de Deus que foi promessa para mim, para a sua vida, ela nunca vai voltar vazia. Deus nunca esqueceu de mim. Ele nunca esqueceu de você. Ele mudou a história de Davi. Mas para mudar a história de Davi houve processo. Foi 18 anos até ele chegar e assentar naquele trono. Ele passou por perseguição, e a perseguição que Davi passou ele foi perseguido pelo próprio rei Saul. Ele foi perseguido pelo próprio exército do rei Saul, que tinha muitos homens de guerra, muitos homens valentes. Ele foi perseguido. Saiba que todo um grande projeto que Deus coloca na sua vida, uma grande promessa, você será perseguido, e a perseguição faz parte do processo para te fortalecer, para te reestruturar, e não para você abaixar a cabeça, e não para você desistir, mas para continuar na jornada. Porque tudo isso vai te fazer para você ser forte, para você se capacitar. Isso tudo faz parte do trabalhar de Deus para a nossa vida. Não é momento de desistirmos, porque algo está acontecendo que foge do nosso controle. Fugia também do controle de Davi o que estava acontecendo. Ele teve que fugir o tempo todo de Saul, o tempo todo do exército do rei Saul. Ele tinha que fugir o tempo todo dele, e não era fácil. Eram muitos homens de guerra preparados, treinados durante anos, e num exército poderoso para vencer inimigos muito forte. E o que era Davi perto do
exército do rei Saul. O que era Davi perto do próprio Saul? Um homem com instinto muito feroz, um homem muito inteligente. Quem era Davi? Mas Davi não era aquilo que os outros falavam dele. Davi tinha sua identidade firmada em Deus. Ei, saiba de uma coisa, você não é o que os outros falam de você. Você é o que Deus já decretou e falou de quem você é. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é o filho amado dele. Confia neste Deus. Não confia no que os outros falam de você. Não dê ouvido que os outros falam, aquilo que eles têm, a expectativa que eles têm em cima de você. Mas confia em Deus. Coloca a sua expectativa nele. Confia, porque ele é o único que pode mudar a sua história. Davi poderia muito bem falar: nossa, agora o exército do rei Saul está atrás de mim. Agora o exército do rei Saul, eles estão me cercando. E na onde eu vou me esconder? Deus foi o próprio esconderijo de Davi. Deus foi quem acampou os anjos perto de Davi. Em Salmos 26, Davi vai falar: o Senhor é minha luz e a minha salvação. O Senhor é minha força. O Senhor é sua luz em meio à escuridão. O Senhor é sua força em meio à fraqueza. Davi nunca se deixou abalar pela perseguição. Davi nunca se deixou abalar por tudo aquilo que estava acontecendo. Lembra que antes dele ser ungido a rei, o que Davi já tinha enfrentado? O urso e o leão. Saiba que todas essas dificuldades que você hoje está enfrentando, porque um dia quando vier provações que você pode falar: meu Deus, eu não estou preparada para passar por isso. Saiba, olha lá para trás pelo que você já passou, olha lá atrás pelo que você já enfrentou e siga em frente, porque o Deus é contigo. Não olha para um lado, não olha para o outro, siga o alvo que é Cristo, siga o alvo que é Jesus Cristo, e Ele está com você. Ele é seu amigo, ele não desistiu de você. Ele é quem acampa os anjos ao nosso redor, e ele fala e ele sempre esteve com Davi. Deus esteve com José quando ele foi vendido. Deus estava com José quando ele foi para aquela prisão. Deus estava com Abraão quando ele saiu do meio da sua terra, na sua parentela, e foi para uma terra que ele desconhecia. Deus estava com Moisés quando ele foge do Egito e vai lá para o deserto. Deus usou o deserto para capacitar Moisés, e Deus está usando essa mesma prova, essa mesma dificuldade, esse mesmo processo que você está passando para te capacitar para projetos maiores, porque grande é a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Se a promessa é grande, saiba que o tempo de espera que você está passando para o cumprimento dessa promessa acontecer, depende de você passar pelo processo. Para que você possa ter maturidade, estrutura física, psicológica, emocional, para o lugar na onde ele te colocar, você saber direcionar, você ter as estratégias necessárias que você precisa se adequar a essas promessas, a esse cumprimento que Deus faz na sua vida. Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que não esquecem de Jesus, para o bem daqueles que abraçam Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador da sua vida. Saiba que o momento da espera não é fácil, mas Jesus, ele é o Deus que nunca esqueceu de nós. Quando Deus morreu naquela cruz, ele não levou sobre si só os meus pecados, as minhas falhas. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. Ele sabia que nós ia sermos rejeitados. Ele sabia que nós iríamos sofrer traições. Ele sabia que nós iríamos passar por momentos de tristeza, momentos de dor. Ele sabia, por isso que ele se fez de carne. E lembre-se, quando você for rejeitado, olhe para aquela cruz é um sinal de rejeição. Quando você for maltratado, olha para Jesus quando ele foi cuspido, quando ninguém mais deu a mínima para ele. Quando você sofrer por problemas psicológicos, olha para Jesus quando pessoas feriram ele, não quiseram o abraço, o amor das palavras dele. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Saiba que esse processo que você passa é para você saber quem ele é na sua vida. Deus usa circunstâncias, Deus usa processo para nós sabermos quem ele é dentro da nossa vida. Deus não esqueceu de nós.
Muitas das vezes somos nós que esquecemos dele e questionamos por que ele não fez ainda. Ou por que ainda não aconteceu. Não aconteceu muitas das vezes porque nós não estamos preparados para o cumprimento da promessa. Somos nós que não estamos preparados porque a promessa já está pronta, mas ele só vai dar quando nós estivermos preparados para receber. E Deus, ele usa simplesmente essas circunstâncias para nos preparar, para nos fortalecer. Não desista desse Deus, porque ele não esqueceu de mim. Ele não esqueceu de você. Ele nos ama com amor ágape. Ele nos ama, porque senão ele não tinha morrido naquela cruz por mim e por você. Deus não esqueceu de você. Não desista desse Deus por circunstância nenhuma. Não desista desse Deus, porque muitos podem te zombar, muitos podem te caluniar, muitos podem não te dar a oportunidade que você gostaria, muitos podem zombar do teu nome, mas Deus não. E Deus jamais olha para este Deus, porque você é um filho amado. Você tem a identidade firmada nele. Você é a imagem e semelhança de Deus. Senão Deus não tinha falado, desde o ventre da sua mãe eu já tinha te escolhido. Olha só que profundo, desde o ventre da nossa mãe Deus já tinha nos formado. Ele foi formando os ossos, a pele, a carne e já foi falando, você é meu filho amado. Você é meu filho amado, a qual eu escolhi para trazer a este mundo com um propósito. Você tem um chamado, você não veio a este mundo em vão. Deus tem um chamado sobre a sua vida e Ele está capacitando você neste processo para o cumprimento do chamado dele sobre a sua vida. Ele está usando essa circunstância para te capacitar, não é para te ferir, não é para te deixar para baixo, não é para te humilhar, é simplesmente para te dar a estrutura, a maturidade que você precisa lá na frente. Deus vai cumprir as promessas sobre a sua vida. Ele não esqueceu de você. Ele te ama. Deus nunca esqueceu de José. Mas saiba que para ele ser governador, ele precisou do processo. E o processo foi dolorido. O processo nos traz dor. Por quê? Porque é através desta dor que Deus vai nos usar para curar outras pessoas, outras feridas de outras vidas. Você está gerando um testemunho e gerar um testemunho dói. Dói muito, dói na alma. Porque grande é a obra que Deus tem sobre a sua vida. Não desista da tua história. O autor dela é Jesus, mas quem escreve é você. Não desista da sua história. Não desista do teu chamado. Deus é contigo. Não desista desse Deus, porque Ele nunca desistiu de você. Amém? Fique com essa palavra e que Deus possa falar grandemente em seu coração. Amém? Fica com Deus. Que Deus possa confortá-lo e você possa saber que Ele nunca esqueceu de você. Ele te ama. Você é um filho amado. Amém? Estarei encerrando a live. E que Deus possa abençoar a vida de cada um que passou por aqui nesta noite. Eu só quero agradecer a este Deus, que é muito lindo e maravilhoso. Grande é a obra que Deus vai fazer na vida de cada um. Amém? Fique com essa palavra nesta noite.